Graça e paz, bom dia, bom começo de semana para todos vocês. Esse mês de maio que se encerra, nós tivemos todos os dias um testemunho, uma mensagem e como estivemos no maio orando, mês de oração pela família, eu acredito que foi muito produtiva para nós. A partir deste mês, nós vamos ter o Boa Semana aqui na nossa central e você é convidado a toda segunda-feira ter um pouco da Palavra de Deus para começar a sua semana. Não será mais todos os dias, mas sempre às segundas-feiras. Vamos ter sempre uma palavra para você começar a semana e ao longo da semana tem nossos cultos, nossas mensagens de irmãos, irmãs, pastores, pastora. Teremos o ponto central com assuntos sequenciais, com assuntos específicos e eu sei que você será muito abençoado, muito abençoada. Ao grandioso Deus, ao imutável Deus.
discernindo as tribulações. Muita gente passa por muitas provações e tribulações. Eu me lembro de Jó. Jó foi uma pessoa que passou por grandes problemas. Na Bíblia, ele é um livro enigmático, né? Você vê uma família que estava, dentre elas, a de Jó, e ali tem um enredo, uma história da vida daquele homem, onde ele era um homem justo, era um homem que andava na presença de Deus, na lei de Deus, e fazia tudo que a religião ordenasse que faria. Aquilo deixava Jó muito tranquilo de si mesmo. Então, ao longo do livro, a moral da história é que Deus precisava desconstruir um pouco essa confiança que Jó tinha em si mesmo para fazê-lo confiar nele. Então, muitas tribulações aconteceram e ali a gente se compadece dele, né? Porque ele perdeu saúde, perdeu família, perdeu bens, os amigos não ajudavam muito. Mas Jó, lá no versículo 13 do capítulo 12, ele tem uma palavra tão interessante que ele fala assim: em Deus, porém, estão a sabedoria, o poder, e a ele pertencem o conselho e o entendimento. Em outras palavras, se fosse nós hoje em dia, diríamos: Deus sabe tudo, Ele sabe o que faz. Não é isso que você sempre ouviu? Chegou um tempo do tempo de Jó que ele foi muito provado, mas ele conhecia e reconheceu sempre que não tinha o que fazer, que Deus era soberano, que Deus era quem sabia fazer as coisas e não adiantava, ele não tinha poder para mudar as circunstâncias. Então, Deus menciona aí uma lista, né, no livro de Jó, que mostra o sofrimento com toda a sorte de circunstâncias. E ele não entendia nada, mas ele dizia: Deus sabe todas as coisas, porque Ele sabe o que faz. Passamos também por tempos difíceis, não sabemos como é a situação, né, que nós vivemos, e de muitas pessoas não compreendemos porque umas sofrem, outras não sofrem, não compreendemos porque algumas têm situações mais privilegiadas do que a nossa, e nós às vezes nos esforçamos e aparentemente não temos. Tantas coisas que passam pela nossa cabeça, assim como passava com Jó. Mas ele tinha uma autodefesa. Ele dizia lá: Deus sabe o que faz, como de fato soube. A palavra de Deus diz que Ele cuida de nós. E sabe que muita gente que, até na ingenuidade, que acredita coisas que acontecem na sua vida a Deus, e às vezes nem Deus faz essas coisas, mas até a simplicidade de quem acredita todas as circunstâncias a Deus, até as más circunstâncias, diz os estudos que elas são mais felizes, porque elas sabem que nada podem fazer. De certa forma, é assim mesmo. Deus sabe o que faz, e mesmo quando nós passamos por situações em que Ele não fez, Ele irá nos ajudar a superar qualquer circunstância. Eu me lembro de 1 Pedro capítulo 5, verso 7, que diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele cuida de nós, né? Nós sabemos e podemos ter certeza de que quando nós oramos, veja, primeiro dia da semana, produtivo, né? Porque na verdade o primeiro dia da semana foi ontem e nós descansamos na presença de Deus no domingo, o primeiro dia. Hoje, o segundo dia, Deus está conosco e nas situações que nós não entendemos, Ele sabe o que faz. E nós precisamos descansar nisso. Pedro diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. E ainda no verso 9 de 1 Pedro, ele nos manda ficar firmes. Ele diz assim: fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. E não é verdade? O sofrimento que nós estamos passando aqui em Curitiba, as pessoas em Londres estão passando pelos mesmos sofrimentos. As pessoas que vivem em países, não é? Também
vítimas do coronavírus, é uma crise mundial, não só essa, mas qualquer provação que nós passamos, os irmãos do mundo inteiro também passam. Nós não somos exclusivos, mas Deus permite muitas coisas para nos fazer próximos dele também. Ele, assim como Jó, que começou uma situação, assim também somos nós que vamos sempre ter a experiência e o testemunho como Jó. Ele dizia, né, lá no último capítulo, ele dizia: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. As experiências e provações que vivemos nos permitirão de conhecer a Deus de modo que andamos com Ele. Que esta confiança acompanhe cada dia da sua semana e você tenha uma semana muito abençoada, porque é isso que se espera de um filho, uma filha de Deus. Ele vai te abençoar no seu trabalho, nas suas vendas, nos seus estudos. Creia nisso. Entregue todos os dias a Ele, as primeiras horas do dia, e você vai ser mais confiante a cada dia. Um grande abraço a você, que Deus, o Pai, te acompanhe sempre. Continue conosco nesse programa de segunda-feira, temos tantas coisas boas, e nos vemos nos nossos cultos, nas nossas reuniões online ou presencial, se for possível. Grande abraço, Deus te abençoe. Mostramos nosso amor com hinos de